Bom, pessoal, passado aí essas duas aulas que nós tivemos de procariontes, falando principalmente das eubactérias e das bacterioses, ou seja, as principais doenças bacterianas, então nessa nossa terceira aula nós vamos fazer algumas questões dessa lista que eu entreguei para vocês. Vamos dar ênfase aqui principalmente aquelas questões, né, que tem figuras, gráficos, para fazer uma abordagem bem legal, e aí nós podemos depois disso tirar as dúvidas que vocês tenham no segundo momento da aula, ok? Então eu escolhi aqui essa quarta questão da lista de vocês, da lista de exercício, né, que é uma questão do Enem de 2019, né? E ela é interessante do ponto de vista também da gente falar da estrutura dos envoltórios das bactérias, das eubactérias. Afinal de contas, são elas que possuem como componente principal o peptídeo glicano. O peptídeo glicano não é encontrado em árqueas, não é encontrado em cianobactérias, ele é somente das bactérias, as eubactérias, tá certo? Que termina sendo o carro-chefe do grupo, ok? Bom, então essa questão do Enem, né, ela diz o seguinte: nanopartículas dicílicas recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como um material bactericida, pois são eficazes contra as bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa às células dos mamíferos. Tá? Os antibióticos também têm seus efeitos colaterais. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar bactérias da espécie Escherichia coli, sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado em questão. Tá? Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas, né, o grupo hidroxil, e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura a ponto, né, de provocar aí a morte por ser um agente bactericida. Tá? Então, uma outra coisa aqui no contexto é que os antibióticos, o uso indiscriminado deles, ele mata bactérias benéficas para o nosso corpo, não só as maléficas, e outra, eles promovem uma seleção daquelas bactérias que são resistentes. E aí aqui é uma técnica para matar essas bactérias resistentes a um determinado antibiótico através dessas nanopartículas que fazem aí um outro tipo de ação do mesmo antibiótico, só que ele interage aí de uma diferente maneira, tá certo? Então vejam só, né? Ele diz aqui que ele vai desestabilizaria a estrutura do envoltório protetor da bactéria, e aí propiciando a ação das células de defesa do corpo. Então aqui ele traz um esquema, né, onde essas bolas grandes representam a nanopartícula. Tá? Aqui na parte externa nós temos esses lipopolissacarídeos, que é um dímero formado por um composto com parte uma gordura, lipídio, e parte polissacarídeo. Aí aqui nós temos a famosa membrana plasmática, tá certo? Aqui o mosaico fluido com a bicamada lipídica, e aqui a parede celular de peptídeo glicano, ok? Então, na questão ele diz que essa
nanopartícula interagem com esses lipopolissacarídeos aí, que estão ligados aí aos fosfolipídios da membrana, seria o envoltório mais externo. Então, primeiramente, a Escherichia coli, ela é uma bactéria que até a gente mostrou na aula teórica com vocês, ela é uma bactéria gram-negativa. Então, ela tem uma parede celular delgada, que é aqui essa do peptídeo glicano, e ela tem duas membranas plasmáticas, uma interna, que não mostra no desenho, e essa externa aqui. Tá? Então, trata-se de uma gram-negativa. Tá bom? Por quê? Porque a gram-positiva não teria essa camada externa aqui, né? Essa bicamada de fosfolipídios. Bom, mas aqui entrando na parte química da coisa, porque essa questão ela envolve conhecimento de biologia e de química, né? Vocês vão ver bem na química essa parte dos tipos de ligação, mas aqui não é tão difícil. O grupo hidroxil ou hidroxila, né? É aquele grupo com OH, né? E aqui são as interações, a ligação que ele está falando que acontece aqui, né? Então o OH tem o hidrogênio. Aí ele pergunta: a interação entre a superfície da nanopartícula e lipopolissacarídeos ocorre uma ligação de... Aí a resposta é do tipo ligação de hidrogênio, porque o hidroxila é um OH, então esse hidrogênio, né, fazendo uma ponte aí com o lipopolissacarídeo, tá? Então nós chamamos aí de ponte de hidrogênio, tá certo? Não poderia ser hidrofóbica, porque hidrofóbica seria entre substâncias apolares, o que não é o caso aqui. Disulfidos é entre enxofres, metálicas entre compostos metálicos, e iônica entre compostos iônicos. Então a resposta aqui seria pontes de hidrogênio, ou na realidade ligações de hidrogênio, que é o termo mais correto. Bom, passando aqui para a questão 7. A questão 7 fala aí de novas tecnologias de embalagem visam aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo a qualidade dos produtos comercializados. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens de atmosfera modificada tradicionais, as MAP, e as embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio. As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior gases como hélio, quanto composições de CO2 e O2 em proporções adequadas. As EMAPs também podem utilizar a atmosfera modificada formada por CO2 e O2 e apresentam como vantagem microperfurações. Essa daqui elas têm microperfurações, que permitem aí a entrada de ar. Então ele diz o seguinte: no interior das embalagens de hortaliças, né, aqui, por exemplo, um alface, deve haver concentrações de CO2 elevadas e valores de O2 reduzidos, mas não próximos de zero, a fim de evitar a deterioração desses produtos. Para essa finalidade, as embalagens MAP, essa que tem as perfurações, são mais adequadas que as MAP, que não tem a perfuração, uma vez que as microperfurações possibilitam a troca de gases, impedindo o acúmulo de CO2 liberado pelos vegetais e permitindo a entrada de oxigênio. Isso aqui é o importante. Os gráficos a seguir representam variações de concentração de CO2 e O2 ao longo do tempo nas embalagens EMAP e MAP. Então aqui nas com perfurações e aqui as sem perfurações. E aí você percebe que nessa que não tem as perfurações da embalagem, a taxa de O2 cai, e nessa aqui se mantém constante, né? Então, com base na análise dos gráficos, uma vantagem do uso de embalagens EMAP em relação às MAP, né, as que têm perfurações na conservação das hortaliças, é o que? Mantendo esse nível de O2 aqui elevado em relação a essa, né, baixo, mas não zerado ou muito próximo de zero, isso você ajuda a evitar a proliferação de micro-organismos anaeróbios. Muitos desses micro-organismos anaeróbios são tóxicos, produzem toxinas, e muitos são causadores de doenças, né?
A gente cita aí, por exemplo, bactérias do gênero Clostridium, que causam aí diversas doenças, desde o tétano ao botulismo, né, a gangrena gasosa. São todas causadas pelo gênero Clostridium. Tá bom? Outra questão que eu selecionei para vocês foi a questão 12. A questão 12 ela mostra a estrutura de uma célula procariótica. Né? Por que eu identifico que uma célula procariótica? Porque não tem aquela figura do núcleo. Você vê que o DNA está disperso no citoplasma, tem ribossomos, não tem aquelas organelas características das células eucarióticas, as organelas membranosas, como complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, mitocôndrias, nada disso existe na célula procariótica, né? Você tem aqui ribossomos, que são organelas comuns tanto na célula procariótica quanto na eucariótica. Então ele pergunta, é correto afirmar que a figura simples é uma representação esquemática de uma célula de um organismo, que tem como característica principal o quê? Isso que eu falei para vocês, a ausência de núcleo delimitado por envoltório nuclear. Lembrando que essa célula procariótica ela ocorre nas bactérias, cianobactérias e árqueas. Beleza? Passando aqui para a questão 15. A questão 15 tem um texto, né, sobre a Operação Carne Fraca desenvolvida pela Polícia Federal para identificar aí em carnes que são para ser vendidas in natura e são utilizados certos conservantes, né? Mostra aqui, por exemplo, fraudes cometidas por comerciantes nacionais, né, que utilizam aí nos seus açougues e frigoríficos conservantes como nitrito e o sulfito. A carne fresca, que ela não pode ter, a carne processada é permitida uma certa quantidade de conservantes, mas a carne fresca, para ser vendida como carne fresca, ela não pode, né, possuir isso, por isso que ela tem um preço mais caro. Deve ser consumida num curto intervalo de tempo. Então eles aplicam esse nitrito e o sulfito, como forma aí de impedir o desenvolvimento de micro-organismo. Tá? O grande problema que ele cita aqui é que esse nitrito, por exemplo, ele pode provocar uma hipóxia nos tecidos, a falta de oxigenação nos tecidos. Por quê? Porque ele se liga com a hemoglobina, formando um composto chamado de methemoglobina, né? E esse methemoglobina ele não é capaz de se ligar ao oxigênio. A hemoglobina perde essa capacidade de se ligar ao oxigênio. Seria, por exemplo, um efeito parecido como o monóxido de carbono causando a hemoglobina. E ele fala também do sulfito, que ele é adicionado à carne para deixá-la com aquela cor vermelha, viva, né, e evitar os odores desagradáveis. E aí fala que o sulfito ele tem eficiência limitada no controle de micro-organismos. E aí também cita nesse texto que tanto o sulfito quanto os nitritos aumentam o risco de câncer, principalmente no aparelho digestório. Aí ele fala o seguinte, a deteriorização dos alimentos, vamos à questão, resulta principalmente da atividade de bactérias que se proliferam na carne. Então aqui ele cita alguns gêneros que causam doenças, né? Pseudomonas, Clostridium, Enterococcus, Pediococcus, atuam sobre a carne. E aí mostra o seguinte, o gráfico a seguir demonstra a dinâmica de crescimento de bactérias em carnes mantidas por vários dias nas temperaturas de 5, 10, 15 e 20 graus. E aqui você tem um tempo em dias em relação ao número de bactérias. Então você percebe aqui, né, que a 20 graus elas evita por certo tempo a proliferação delas, mas elas aumentam. Já a 15 graus, esse aumento já demora mais alguns dias. 10 graus, mais dias ainda. E 5 graus, demorando muito mais tempo para essas bactérias se desenvolver. Tá? E aí aqui ele cita
né, esses intervalos N1 e N2, né? E aí diz o seguinte, ó, aqui são pontos, né, de crescimento dessa colônia bacteriana. Qual o modo de reprodução das bactérias? Então, as bactérias podem se reproduzir assexuadamente por esporos, mas o que aumenta que faz esse crescimento exponencial aqui é a divisão binária, também chamada de bipartição, que é a resposta aqui. Considerando que N1 seja o número de bactérias a partir do qual a carne começa a apresentar sinais de degradação, a partir daqui a carne começa a apresentar sinais de degradação, explique com base no gráfico o retardo na deteriorização de carnes mantidas em baixas temperaturas. Ou seja, quanto mais baixa a temperatura, mais retarda esse aumento no número de bactérias. Isso se deve por quê? Porque baixas temperaturas diminuem a atividade das enzimas que participam da fisiologia da bactéria, da reprodução dela, né? Então isso tem a ver com a inibição enzimática, inibição do metabolismo das bactérias. E a letra B, o que ocorre com o crescimento bacteriano ao atingir o número N2 representado no gráfico, independentemente da temperatura considerada. Por que isso ocorre? Então, dependente da temperatura, quando chega nesse N2, né, a população ela atinge uma fase estacionária. Isso acontece por quê? Porque as bactérias já passam a competir entre si por nutrientes, né? E isso aí já vai inibindo aquele aumento da população, tá? Então isso aqui é o que nós chamamos de fase estacionária. E ela vai acontecer ou pela eliminação de substâncias tóxicas pelas bactérias, mantendo elas mesmas, como forma de controlar a população, ou principalmente pela falta de nutrientes. E elas começam a competir entre si. A tendência é que, se elas continuarem naquele mesmo ambiente, logo na frente vai vir a fase de descenso, né, dessa população. Que a competição ela é negativa para todos os indivíduos. Tá bom? Então a gente passa agora para a questão 19. Então, outra questão de figurinha. Isso aqui fala sobre as doenças. Existem diferentes modos de transmissão das doenças infecciosas humanas. A figura abaixo apresenta 3 deles. Então aqui nós temos uma doença que nós chamamos de contagiosa, que ela passa de pessoa para pessoa. Aqui nós temos uma doença, né, que precisa de vetores. Por exemplo, um inseto ou um outro animal que vai transmitir de uma pessoa para pessoa através do vetor. E essa aqui é o que nós chamamos de doenças, né, vamos dizer assim, eventuais, que o parasita tem um ciclo natural com outros animais, com outros mamíferos, e o homem entra ali com um hospedeiro eventual, tá? Então, por exemplo, ele pergunta: dengue e tuberculose têm seus principais modos de transmissão representados respectivamente em... Então, a dengue precisa de vetor, né? Então, você tem aqui o vetor que vai fazer, né, o Aedes aegypti passar de uma pessoa para pessoa. A tuberculose, assim como o coronavírus, passa de pessoa para pessoa, como a gripe. Então, é contagiosa. Então, você tem aqui já a resposta, né? A dengue seria B e a tuberculose letra A, tá certo? Bom, passando aqui para a questão 20, também sobre doenças. Leptospirose, que é bacteriana, né? Que a tuberculose também é bacteriana, e dengue é virose. Então, ele fala o seguinte, aqui tem uma charge, né? Aqui o Aedes aegypti falando: eu sou chique, eu vou atacar as mansões de luxo com piscina, e a leptospirose, eu vou atacar as favelas e as áreas de risco. Então, uma medida profilática que pode impedir a expansão de ambas as doenças a leptospirose, a gente sabe que ela é transmitida pelo contato com água contaminada, né, com urina, por exemplo, de roedores. Então,
A letra A fala em realizar vacinação periódica que protege contra a leptospirose e dengue. Não tem vacina para leptospirose. E para a dengue não está em fase de testes. Evitar o acúmulo de água da chuva. É interessante, porque essa água da chuva que se acumula, por exemplo, em garrafas, serve para meio de reprodução dos insetos, que precisa de um meio líquido para que o ovo ecloda numa larva, e evita que acumule água, onde essa água em contato com roedores pode causar transmissão para o ser humano. Então seria a letra B, tá? Aqui letra C, controlar a população de insetos vetores. Para dengue tudo bem, mas rato não é inseto. E evitar o contato com água contaminada vale para leptospirose, mas não vale para dengue, que dengue ninguém pega tomando água, por exemplo, contaminada, ok? Então é a letra B mesmo, tá certo? A gente pode voltar aqui, temos um tempinho ainda para fazer lá a questão 5, que fala sobre o metabolismo bacteriano, né? Fala sobre, por exemplo, a fermentação. Então as bactérias, como a gente falou na aula, elas têm um metabolismo bastante vasto, né? Você tem aquelas que fazem fotossíntese, são as autotróficas, tem as que fazem quimiossíntese, tem as heterotróficas, por exemplo, que podem fazer respiração ou fermentação. Então diz assim, um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes no alimento e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final o ácido lático. Qual produto é destinado desse tipo de processo? Ou seja, o ácido lático é produzido pela fermentação lática. Nós temos basicamente 3 tipos de fermentação. A alcoólica, que produz etanol e gás carbônico. Nós temos a acética, que produz ácido acético. E nós temos a lática, que produz ácido lático. Tá certo? Então, os derivados do leite, eles são produzidos a partir da fermentação lática, né? Ácido lático, lactato, lactose, tem tudo a ver com leite, derivado do leite. Então aqui a alternativa, a questão do Enem também, né? É o iogurte, beleza? Tem a ver, né? Seria a resposta. Pão, vinho e cachaça vem da fermentação alcoólica. E o vinagre vem da fermentação acética, ok? Tá, pessoal? Então, essas foram algumas questões que eu pré-selecionei para fazer com vocês. E aí nós podemos, no segundo momento, tirar dúvida das demais questões sobre bacteriose e sobre os procariontes de maneira geral. Tá? Então, tchau, um abraço e até a próxima.